Olá, meu irmão, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Vamos iniciar agora então o nosso primeiro culto online. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas eu tenho a certeza de que espiritualmente todos nós estamos unidos para cultuar e adorar ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor para iniciar este culto. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor por cada irmão que vai assistir esse vídeo. Eu clamo ao Senhor para cada pessoa que vai ter acesso a essa ferramenta que o Senhor tem colocado em nossas vidas, para que possamos continuar unidos e cultuando e adorando ao Senhor. Abençoa, Pai amado, que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações e que o Teu nome seja exaltado através de todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o irmão para que abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 41 e versículo 13. A palavra de Deus, ela diz assim: Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que maravilha é termos um Deus que nos cuida, que nos ajuda, que está preocupado conosco. E não importa os momentos de dificuldades que estamos passando agora, mesmo em meio a todas essas crises, mesmo em meio a todos esses problemas, você pode ter a certeza de que temos um Deus que está nos pegando pela mão direita e nos ajudando. Ele está disposto a nos ajudar e não nos abandona um minuto sequer. Amém, meu querido? Tenha fé, tenha certeza de que o teu Deus, Ele é contigo. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor. Se prepare aí na sua casa e cante e louve ao Senhor. Boa noite, irmãos. Então agora é hora da gente adorar a Deus com alegria, entendeu? Então vamos lá. Chama tua família, sai do sofá, da tua cama, levanta e vamos adorar a Deus. Toda noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.
passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu vou na presença do Rei. Dancinha, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito, por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei.
Vamos fazer agora o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem que está lá no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 21. A palavra de Deus, ela diz assim: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos perceber que Jó estava disposto a ser fiel mesmo diante das crises e das dificuldades. Satanás imaginou que, se tocasse em tudo aquilo que Jó possuía, Jó então blasfemaria contra Deus. Mas não foi isso que aconteceu, porque Jó adorava Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele poderia dar a ele. Nós devemos ser iguais a Jó, adorar e ser fiéis a Deus por aquilo que Deus é em nossas vidas e não por aquilo que Deus pode nos dar. Por isso, então, eu peço aos irmãos para que possamos continuar entregando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor e sendo fiéis, não importando as circunstâncias. Vou colocar aqui agora a agência e a conta para que seja feita o depósito dos dízimos e ofertas. E toda vez que você for fazer um depósito, que você possa então tirar uma foto do comprovante e encaminhar para a nossa tesoureira, a Lilian, para que ela possa então contabilizar este valor que você está ofertando e dizimando na casa do Senhor. Caso você tenha qualquer dificuldade, qualquer problema em depositar em algum banco, entre em contato conosco que nós vamos até você para poder então receber o dízimo e a oferta. Eu quero agora orar com você. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus amado, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos sustenta. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus verdadeiro. Muito obrigado porque mesmo em meio às lutas e dificuldades, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é verdadeira e é fiel em nossas vidas. Abençoe, meu Deus amado, a cada um desses irmãos que estão conosco agora fazendo essa oração. A que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo, que possamos oferecer ao Senhor o melhor que nós temos, que a nossa vida seja para render louvores ao Senhor. Peço ao Senhor que supra agora todas as necessidades de cada um desses irmãos, meu Pai amado. Que o Senhor possa, meu Pai amado, vir com providências e que possamos todos passar por esse momento o mais breve possível. Que todo vírus, que toda pandemia, que todo mal possa cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora então ver alguns recados que os nossos irmãos deixaram para nós. Olá, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz, irmãos, tudo bem? Beleza? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que bom podermos encontrar através do vídeo. Nós queremos agradecer esse privilégio de estar falando com os irmãos neste momento. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de quarentena, mas eu creio que logo vai passar tudo isso, devemos estar em casa. Estamos em casa, em harmonia, estamos bem de saúde, graças a Deus. Estamos aqui, em casa mesmo, mas orando e pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude e que uma hora dessa temos certeza que Ele vai parar essa pandemia e tudo vai voltar ao normal. E aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos com saudades de todos, saudade dos cultos, saudade da igreja. Estamos aí com saudades, perseverando, mas em breve estaremos juntos, beleza? O que temos sentido falta é de ir à igreja. Fala, tigresa. Olá, meus irmãos, também aproveitando as palavras do meu esposo aqui, estamos com saudades, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até breve. Com muita saudade de todos, mas eu creio que muito em breve nós vamos poder estar juntos na igreja para adorar a Deus, estar em comunhão com todos. De ouvir os cultos, dos louvores, da convivência com os irmãos. Muito em breve estaremos juntos. Tomara que tudo isso passe muito rápido e que tudo volte à normalidade.
sabendo que temos um Deus que pode todas as coisas, né? E que Ele vai nos atender. E desejo que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Até onde ele tá falando, ó. Que Deus possa estar abençoando, livrando de todo mal. Que Deus abençoe cada irmão, estamos morrendo de saudade. Que Deus abençoe a todos e até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tigrão na área. Uhul! Graça e paz, irmãos. Gostaria de falar sobre missões, gostaria de dizer que nós fizemos o encerramento da nossa campanha de missões mundiais, arrecadamos um valor de R$ 1.108,50, que vamos destinar então agora para a Junta de Missões Mundiais. Muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado pela contribuição com o seu tempo, com o seu trabalho, com a tua oração. Muito importante. Glórias a Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, infinitamente. Também pedir que continuemos orando pela Turquia. Nós oramos no sábado, dia 18, e nós continuaremos a orar e agradecer a Deus e buscar que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, que o Senhor tenha misericórdia também dos que estão lá trabalhando, porque nós estamos aqui segurando as cordas, não é? Nós seguramos as cordas em oração, em oferta, para que eles possam trabalhar lá e salvar vidas, levar essas vidas até Jesus Cristo, que é o único caminho. Então, eu gostaria de orar agora, em específico pela Carolina. A Carolina é uma das nossas missionárias lá na Turquia. Ela não tem esse nome de verdade, é um nome fictício. Mas eu peço que você ore pela Carolina nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Carolina. Rogar ao Senhor que lhe dê graça, força, sabedoria, ânimo diante das dificuldades e que nada venha impedi-la, Senhor, de propagar a tua palavra, Senhor, com alegria, Senhor, e levar a alegria de Jesus Cristo a essas pessoas. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que lá estão, aqueles que têm se convertido, Senhor, a ti, que eles sintam, Senhor, a tua paz, a tua presença maravilhosa e não desistam, Senhor, diante das dificuldades. Senhor, que a liberdade religiosa aconteça, que o milagre aconteça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos fisicamente longe uns dos outros, porém isso não nos impede de louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar com você, neste momento de isolamento social que nós estamos passando, a palavra de Deus. E lembrar você que você pode continuar tendo comunhão com esse Deus aí na sua casa, onde você está. Eu quero compartilhar então com você o que está lá em João capítulo 1, a partir do versículo 35, e o título desta mensagem é Ser Cristão é Seguir a Cristo. Parece um título tão óbvio, tão redundante, quem sabe, mas não se engane, muitas pessoas não entendem assim, muitas pessoas ainda não conseguiram entender que ser cristão é realmente seguir a Cristo. Quem sabe você e eu entendemos isso de uma forma muito mais fácil e completa, porém muitas pessoas têm dificuldades. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 35. A palavra de Deus nos diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera
e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Enquanto encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Antes de começarmos ou irmos adiante com esse texto, eu queria lembrar você do contexto imediato, da cena anterior a esse texto, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aqui. João Batista estava batizando, aí chega Jesus e é batizado por ele, e logo em seguida João Batista testifica que Jesus é o Cordeiro de Deus. E depois, então, iniciamos no versículo 35, quando lemos no dia seguinte. No dia seguinte a isso, no dia seguinte a esse momento que eu acabei de descrever. João Batista batizando Jesus e dizendo para quem estivesse ali para ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Queridos, eu quero colocar para os irmãos aqui, para você aqui, que André, que é conhecido como discípulo, apóstolo de Jesus, ele era um destes discípulos, esses dois discípulos que é mencionado nesse texto de João, capítulo 1, versículo 40, um dos dois discípulos de João Batista. Então, André, ele se torna o primeiro discípulo de Jesus, e André é irmão de Pedro. E é interessante que quando nós lemos o versículo 37, eu vou ler novamente o versículo 37, esse versículo é de vital importância para nós entendermos de uma forma muito simples, mas também muito clara, muito objetiva, o que é ser discípulo de Cristo. Veja lá o que o versículo 37 nos diz. Ouvindo-o dizer isso, ou seja, eles ouviram que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos seguiram Jesus. Queridos, aqui está o fundamento do cristianismo. Cristianismo é seguir a Cristo. Talvez lá no início dessa mensagem você tenha pensado, como eu também pensei, mas que título tão óbvio é esse, seguir a Cristo? Ser cristão é seguir a Cristo. Justamente porque esse é o fundamento do cristianismo. Seguir a Cristo, seguir a Jesus. Não é seguir uma religião, como muitos pensam. Não é seguir uma filosofia de vida, por melhor que ela seja. Não é seguir uma denominação, seja ela evangélica ou não. E pior, não é seguir um pastor com chapéu ou sem chapéu. Não é seguir um pastor que tem um paletó, que quando ele joga as pessoas caem ou não. Não é seguir um pastor que quando ele assopra as pessoas caem ou não. Ser cristão é seguir a Cristo e tudo aquilo que ele ensina. Esses dois discípulos de João Batista, eles não pensaram duas vezes. Eles não fizeram questionamentos teológicos aqui para saber se deviam seguir a Jesus ou não. Eles apenas o seguiram, sem falar que eles não impuseram
nenhuma condição. Você conhece pessoas que impõem condições para seguir a Jesus? Pessoas que dizem, olha, deixa eu ficar um pouco mais velho, depois eu dedico um pouco do meu tempo à igreja, eu sou muito jovem ainda. Ou aqueles que são tão atarefados, que dizem, olha, eu estou fazendo um curso tão pesado, tão difícil, trabalho durante o dia, estudo à noite, nesse momento eu não tenho tempo para me dedicar a Deus, eu não tenho tempo para frequentar uma igreja. Ou talvez uma desculpa pior do que essa, as pessoas que dizem, deixa eu resolver os meus problemas, deixa eu trabalhar em algumas áreas da minha vida que não estão bem, e daí sim eu posso me dedicar a Deus, aí sim então eu vou me dedicar à obra do Senhor. Quando as pessoas impõem condições para crer, elas não vão crer sob condição alguma, porque sempre haverá um senão, sempre haverá algo que as impeça de seguir a Cristo. Há muitas pessoas seguindo tudo, menos a Jesus. Você sabe disso. Tais pessoas pensam que o que elas fazem lhes dará o direito de receber de Deus o que elas pensam que merecem. Elas não reconhecem Jesus como sendo o único caminho a Deus. Elas não reconhecem que Jesus, ou que fora de Jesus, não há outra maneira, não há outro modo de ir a Deus. E também não conseguem reconhecer que a salvação é pela graça e não por aquilo que elas fazem. Nos versículos 38 e 39, se você der uma olhada lá, nós vemos que Jesus tomou a iniciativa para fazer contato com eles. Ele lhes perguntou, o que vocês querem? Queridos, como é maravilhoso nós percebermos que Deus é aquele que toma a iniciativa. É Ele que vai ao nosso encontro. É maravilhoso saber que a comunhão que existe entre nós e Deus é resultado de uma iniciativa do próprio Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro, não é verdade? A pergunta que Jesus apresenta a estes dois discípulos, ainda discípulos de João Batista, quando Jesus diz, o que vocês querem? Meus queridos, eu creio que esta mesma pergunta nós deveríamos fazer a nós mesmos. Quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós deveríamos nos perguntar, o que eu quero? O que eu espero de Jesus? Queremos seguir a Jesus para sermos seus adoradores, seus discípulos, seus servos fiéis, ou apenas para receber as bênçãos que Deus tem para nós? Quem sabe tantas pessoas por aí seguem a Jesus em busca das curas, em busca das bênçãos materiais, financeiras, em busca de um bem-estar, em busca de uma religião, às vezes, entre outras coisas também. Os versículos 40 até 42 nos mostram que André teve o privilégio de ser o primeiro dos discípulos de Jesus. E qual foi a primeira coisa que André fez? Foi encontrar o seu irmão Pedro e anunciar que ele havia encontrado o Messias. André estava tão empolgado com aquele encontro, André estava tão entusiasmado com a ideia de que ele tinha encontrado o Messias prometido, que ele não conseguiu guardar aquilo como segredo, ele não se conteve, e ele teve que então compartilhar aquilo com Pedro. Meus amados, este é o verdadeiro espírito da testemunha. Anunciar, achamos o Messias. Quantas e quantas oportunidades
eu e você já perdemos por não aproveitarmos aquele momento e anunciar: olha, eu já encontrei o Messias, eu já encontrei o Cristo. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Encontrar Jesus é a coisa mais importante na vida de alguém, é a descoberta mais importante e mais relevante na vida de uma pessoa. Por essa razão é que André não conseguiu guardar segredo. Por essa razão é que André entendeu que ele não podia guardar aquilo para si. Ele precisava compartilhar. E ele então compartilha com seu próprio irmão. Veja que ele foi procurar primeiramente os da sua casa. Como é importante nós entendermos que a nossa família precisa ouvir o Evangelho. Que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos tios, os nossos avós, enfim, a nossa família precisa ouvir as boas novas. Que privilégio André teve em anunciar o Cristo a seu próprio irmão. Nos versículos 43 e 44, encontramos aqui o convite de Jesus. Jesus olha para eles e diz: siga-me. Olha só, este é o convite costumeiro de Jesus ao discipulado. Ele quer que nós o sigamos. Mas isso não significa apenas ser membro de uma igreja. Isso não significa que você apenas vai frequentar uma igreja. Isso significa muito mais do que isso. Significa muito mais do que se envolver em um ministério qualquer. Significa ir onde Ele quer que você vá. Significa fazer o que Ele quer que você faça. E acima de tudo, significa ser o que Ele quer que você seja. Isso então é o verdadeiro discipulado. Ser e fazer o que o Mestre deseja que sejamos e façamos. Parece redundante, não é verdade? Parece óbvio. Se eu sou seguidor de Cristo, eu faço aquilo que Ele ordena. Eu faço aquilo que Ele pede, eu faço aquilo que Ele espera de mim. Mas se é tão óbvio assim, se é tão redundante assim, por que nós lutamos tanto contra isso? Por que temos tanta dificuldade em sermos verdadeiros discípulos de Jesus? Nos versículos 45 a 49, novamente vemos que o primeiro ato do novo discípulo foi trazer outra pessoa a Jesus. Isso foi o que Filipe fez. Eu quero ler com você novamente a partir do versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Embora no início Natanael tenha se recusado a acreditar no que Filipe estava lhe contando, quando ouviu o que Jesus lhe disse sobre ele, onde ele estava, o que ele estava fazendo, ele acreditou, ele creu imediatamente. Ele se convenceu de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, muitas vezes nós temos que desconstruir todo o sistema no qual nós fomos criados,
no qual nós fomos ensinados. Algo que eu geralmente procuro fazer é tentar me colocar no lugar da outra pessoa. Porque afinal de contas, eu já estive lá, nós já estivemos lá. Antes de nós termos esse encontro maravilhoso com Jesus, todos nós estávamos do outro lado. Então é importante, é necessário que nós tentemos, no mínimo, entender o que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa está pensando, porque afinal de contas ela tem todo um sistema de criação e de ensino que ela vai precisar abrir mão, ela vai precisar desconstruir tudo aquilo. Hoje podemos crer em coisas que nos eram impossíveis de crer, não é verdade? Se você parar para pensar um pouco, você vai se lembrar de tantas coisas que no passado você não acreditava. E hoje você diz, como eu não acreditava nisso? Como era tão difícil para eu crer nisso? Você não tinha passado pela cruz de Cristo ainda, você não tinha recebido o selo do Espírito Santo em você, e é por isso que nós precisamos nos colocar, tentar ao menos nos colocar no lugar destas pessoas. Temos que entender também, meus queridos, que Deus não nos trata de forma igual. Somos diferentes uns dos outros, e Deus sabe muito bem que nós somos diferentes. Afinal de contas, foi Ele que nos fez. É por essa razão que cada um de nós tem um encontro com Jesus que é único, que é singular. A minha experiência de conversão, ela pode ser semelhante à sua, mas nunca será igual à sua. Precisamos entender isso. E um verdadeiro discípulo precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele precisa crer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Seguir a Jesus é reconhecer quem Ele é, além de ser Senhor e Salvador, reconhecer que Ele é o próprio Deus. O que você tem que reconhecer hoje? Você tem que reconhecer que Jesus é seu Salvador e Senhor? Você tem que reconhecer que Jesus é o próprio Deus? Você ainda olha para Jesus como Ele sendo um bom homem, um homem iluminado, que seja uma pessoa muito sábia, alguém que viveu há mais de 2000 anos e que ensinou lindas lições a respeito de Deus? Não caia na mentira de acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Não caia na mentira de acreditar que todas as religiões são boas e nos levam ao único Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade para o verdadeiro cristão. Salvação é somente através de Jesus, pois Ele é o único caminho. Ele mesmo declarou isso dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso crer nas palavras de Jesus. Se eu creio que Jesus é Deus, se eu creio que Jesus é o meu Senhor, se eu creio que Jesus é o meu Salvador, não há razão nenhuma para eu não crer nas palavras de Jesus. Hoje vivemos momentos onde as pessoas tentam dizer que não existe mais o absoluto. Vivemos numa sociedade pós-moderna que prega que não existe absoluto. A Bíblia não pensa assim. Deus não pensa assim. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, Ele está sendo absoluto. Ele está dizendo: não há outra forma de você chegar a Deus a não ser por mim. Eu gostaria que você refletisse nisso, mas que você pedisse ao Espírito Santo para te ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso mestre, é o nosso professor, é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, é aquele que nos ensina e nos ajuda com as nossas dúvidas, nos dando a resposta que vem diretamente do coração de Deus para nós.
Então, para concluir essa breve meditação, eu queria dizer para você, se você realmente deseja ser um discípulo de Cristo, você precisa ser um seguidor de Cristo. Não pense que isto é apenas uma frase óbvia e até mesmo redundante. Ela é muito difícil de ser vivida. Seguir a Cristo e apenas a Cristo. Você vai ter que deixar muita coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas eu digo para você, o momento que você se apropriar das verdades que Deus tem para você em Cristo Jesus, a sua vida será transformada, a sua vida passará a ter sentido, você passará a viver uma vida em abundância, como a palavra nos diz. Meu querido, minha querida, embora seja tão difícil abrir mão de muita coisa, como eu falei já, desconstruir para que Deus possa construir uma vida nova para você, para que você se torne uma nova criatura, uma nova criação. Eu não sei qual vai ser a decisão que você vai tomar hoje. Quem sabe de reconhecer que Jesus é Deus. Quem sabe reconhecer que você precisa entregar a sua vida e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É a única forma de você se tornar um discípulo. Eu quero orar com você, quero pedir que você feche os seus olhos, ainda você está. Pense nessas palavras e entregue a sua vida a Jesus. Se você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você faça essa oração aí no seu coração. Deus amado, eu hoje reconheço que sou pecador, reconheço que não tenho vivido de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim, não tenho vivido de acordo com a Tua palavra, que me ensina uma vida muito melhor. E eu quero hoje então reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida. E fazendo essa oração, Senhor, eu quero crer que o Espírito Santo vem fazer morada em mim. E que a partir de hoje, então, além de me tornar um discípulo do Senhor, um seguidor do Senhor, eu também me torno um adorador do Senhor. Alguém salvo pelo sangue de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero dizer para você que você tenha certeza no teu coração. Se foi uma oração genuína, que saiu realmente do seu coração, creia que a partir de hoje você é realmente uma nova criatura. Quem sabe você diga, pastor, eu já pertenço a Jesus, eu já sou um discípulo de Jesus há algum tempo, mas eu quero orar com você também nesse momento. Deus amado, eu quero me unir aos meus queridos irmãos e irmãs que já são discípulos e discípulas do Senhor e pedir que o Senhor continue derramando da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre nós. Deus amado, temos dificuldade sim de Te servir da melhor forma possível, temos dificuldade sim de obedecer ao Senhor de uma forma fiel, mas queremos dizer ao Pai que temos o desejo de fazer isso. Então, Deus querido, por favor, coloca a Tua mão sobre nós. Queremos realmente ser servos e servas fiéis do Senhor, cada vez mais obedientes à Tua palavra, porque sabemos que isso vai agradar o Teu coração. Nos ensina, nos ajuda, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Querido, querida, eu espero que você tome uma decisão, ou tenha tomado uma decisão, ou seja, se tornar um novo discípulo de Cristo, ou caminhar ainda dentro do discipulado que você já há tanto tempo abraçou, mas não se esqueça, não podemos fazer nada sem a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor.
Peça a Deus para que te ajude no seu dia a dia. Você terá lutas, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor lhe dará vitórias, e vitórias em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe.